Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos, vocês que estão acompanhando a gente aqui nas mídias sociais da BH. Eu sou Roberto Botelho, sou hipnoterapeuta e hoje eu estou com uma convidada ilustríssima para falar sobre um tema que eu acredito que todas as mães deveriam saber. Seja bem-vinda, Rafaela, se apresente para todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Roberto, muito obrigada por essa oportunidade. Eu acredito que, inclusive, é uma oportunidade não apenas para mães e pais, mas até mesmo para profissionais, né? Porque muitas pessoas não sabem que o que a gente vai falar aqui hoje oferece essa oportunidade a profissionais para poder fazer a diferença aí na família mundo afora. Bom, eu sou a Rafaela Alencar, eu sou psicoterapeuta especializada em hipnoterapia, tenho pós-graduação em neurociência da educação, diversos cursos aí dentro da área da psicanálise, de psicologia, mas o meu foco mesmo é a área de treinamento, ou seja, eu trabalho com um termo, inclusive, que muitas pessoas, inclusive eu, não gostam, que é o termo de alta performance mental. Então, meu foco é justamente o autodesenvolvimento dentro da parte de desenvolvimento humano. E, atualmente, eu sou a presidente do Sleep Talk Brasil, justamente o tema que vamos falar aqui nesse nosso encontro de hoje. Que legal, seja bem-vinda. Bom, Rafaela, antes da gente começar apresentando e aprofundando um pouco mais, eu gostaria de que você desse uma visão geral para quem nunca teve contato com o Sleep Talk. O que é o Sleep Talk? Bom, o Sleep Talk, na verdade, ele é um método internacional. Ele foi criado, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho disso a respeito. Ele foi criado há mais de 40 anos com o propósito, na verdade, de ajudar a própria filha, né? Então, a criadora do processo passou por uma dificuldade com a própria filha e isso fez com que ela buscasse uma alternativa para ajudar essa filha dela. Então, hoje a gente entende como método de Sleep Talk uma ferramenta mesmo, uma abordagem que trabalha na atuação de ressignificação de crenças da criança. Ele funciona mais como um programa de desenvolvimento emocional e mental infantil. O que isso significa? Significa que a gente consegue entender que diversos comportamentos que a criança tem, né, desde birras a questões de ansiedade, problemas de alimentação, às vezes de fala, de coordenação, na verdade, são um reflexo de um conjunto de crenças negativas e limitantes que geram esse tipo de comportamento. Então, o Sleep Talk, ele é uma ferramenta que vai trabalhar em toda essa ressignificação emocional, mudar esse sistema de crença e desenvolver a criança nos 3 pilares mais importantes que a gente entende, até mesmo a ciência já reconhece hoje, que é a autoestima, o autoconceito positivo, a autoimagem positiva e a resiliência emocional, para que ela desenvolva a parte mental dela de uma maneira muito mais saudável. Uhum. Só para ver se eu entendi bem, o Sleep Talk, ele então atua tanto na parte da emocional quanto a questão de crença e percepção da criança? Completamente. Que legal, que legal. E quais são os principais benefícios da ferramenta? Você como terapeuta ou como professora Sleep Talk, quais são as principais demandas que chegam para ser trabalhado com o Sleep Talk? Uau, todas. Na verdade, assim, tudo que você possa imaginar, porque às vezes o que acontece, eu vou ser bem sincera, existem públicos de pais diferentes. Então, existem pais, por exemplo, que entendem que birras é algo completamente normal da criança, mas não é, né? Uhum. Então, quando o pai e a mãe têm uma consciência maior em relação ao que é considerado comum ou não e o que é considerado um problema, um desafio, a gente começa então a receber esses pedidos. Então, é muito comum, por exemplo, o meu filho é muito ansioso, ou ele é muito birrento, ele é extremamente agressivo, olha, meu filho tem algumas dificuldades de fala, não existe nenhum diagnóstico, o Sleep Talk pode trabalhar com isso. Olha, meu filho está passando por dificuldades de alimentação, ele não come nada, ele tem medos, ele tem fobias, ou simplesmente eu quero desenvolver mentalmente e emocionalmente meu filho. Então, não existe, na verdade, algo em específico, mas a demanda ela é bem ampla, de fato. Todas as questões Uhum. emocionais, todas as questões comportamentais e emocionais da criança, você já pode imaginar que acaba sendo aí a busca principal dos pais. Uhum. E em que idade geralmente é mais aplicada a ferramenta? Existe um limite de idade? Como que funciona isso? É uma pergunta bem comum de ser feita, né? Todo mundo, além de me perguntar com qual idade se isso pode ser aplicado da mesma forma com os adultos, né? Posso fazer Uhum. isso com meu marido? Posso Aham. fazer isso com a minha esposa?
Bom, a verdade é que o Sleep Talk, eu acho que a gente vai falar um pouco mais à frente, então eu não vou atropelar, ele trabalha de uma forma bem específica no cérebro, né? E ele vai atuar numa partezinha aí do cérebro que o adulto em si, quando tem esse despertar, ele entende como um sinal de perigo. Uhum. Então, para o adulto, para ele receber essa aplicação do método, acaba sendo muito mais desafiador, né? Então, você chegar no ouvido ali do teu marido, é muito... provavelmente você vai receber um tapa na cara, né? Do que realmente receber a aceitação. Por quê? Uhum. Porque é a parte do cérebro que busca atenção seletiva e ele fala, opa, tem gente perto de mim. Então, devido às experiências passadas, isso é um sinal de alerta. Com as crianças, Uhum. não. Então, a gente consegue ter resultados assim, fantásticos, desde mulheres grávidas. Rafaela, jura? Juro. Por que com mulheres grávidas? Hoje a ciência já mostra, né, que a vida intrauterina, ela já começa a ter a tua programação mental iniciada, né? Então, a gente consegue Uhum. aplicar o escritório desde mulheres grávidas até crianças, ou vamos chamar de pré-adolescentes, basicamente 12, 13 anos de idade aqui na cultura brasileira. Por que isso? Porque a nossa cultura, ela tem uma cultura intelectual, a criança acaba meio que sendo forçada a viver um mundo adulto cada vez mais cedo. Então, Uhum. quanto mais intelectualmente ela vai se desenvolvendo, maior a probabilidade do processo não funcionar na mesma potencialidade que ele poderia. Uhum. Legal. E existe alguma contraindicação com a ferramenta? Não, Tá certo. zero. Que legal, que legal. E quem que pode aprender a ferramenta? É livre o uso? Só o terapeuta pode aprender? Como que funciona isso? Ótima pergunta. Bom, na verdade, assim, o Sleep Talk ele não é uma terapia, ele Uhum. não é uma abordagem terapêutica, ele não é uma linha terapêutica. Ele simplesmente traz, sim, como consequências, resultados terapêuticos. Uhum. Então, embora não exista a obrigatoriedade de um terapeuta participar do treinamento e se tornar um especialista Moodle, como é o caso, a gente restringiu, na verdade, a aplicação como profissional a 3 grandes grupos, que são os grupos de profissionais da área da saúde, da área da educação e da área do desenvolvimento humano. Por que disso? Porque a gente precisa, pelo menos, de um mínimo de qualidade e conhecimento barra expertise, eu posso chamar dessa forma, do profissional, né? Porque o que ele vai aprender é a ferramenta do Sleep Talk. Então, para ele aplicar o processo, o ensinamento do método do Sleep Talk e atender famílias, ele precisa ter um conhecimento básico, né? De dinâmica familiar, de questões infantis, embora, Roberto, muitas pessoas, inclusive, confundem o Sleep Talk como sendo algo infantil. Embora seja Uhum. feito para a criança, na verdade, nós não temos contato com a criança, e por mais que ela seja o nosso foco central, a persona, na verdade, ideal ali são os pais. Então, todo o nosso contato são com os pais. Porque tem gente que fala assim, mas eu não gosto de criança, então não faz sentido. Não, faz sentido sim. Porque Uhum. você vai com os pais. Quem vai aplicar o processo são os pais. Quem vai trazer as mudanças são os pais. Você só é a chave ali do processo. Legal. Eu já passei por algumas experiências de atender terapeuticamente crianças e eu percebi que grande parte da dinâmica dos problemas vem por causa dos pais. Durante o treinamento de Sleep Talk, ou durante os atendimentos, existe um trabalho com os pais também? Como que funciona isso? Tá, vamos então separar a ideia de treinamento e a ideia Uhum. do atendimento aos pais. Eu vou até dar nomes para isso, para ficar mais fácil, principalmente para quem está assistindo. Então, nós temos aí a formação, em que você faz a formação internacional, né, aqui no Uhum. Brasil, para se tornar especialista Good. Esse Uhum. tipo de treinamento é um treinamento que você se certifica para poder atuar com isso. E nós temos a mentoria parental. O que é mentoria parental? É a mentoria do Sleep Talk, em que você oferece o teu serviço de Sleep Talk, né? Ou seja, a aplicação do método para atender famílias, tá? Então, dentro da mentoria parental, como que é feito um atendimento? O pai e a mãe buscam um processo ou buscam uma
uma abordagem alternativa ou integrativa para atender às necessidades dos filhos. E quando ele se depara com o Sleep Talk, ele entende que, na verdade, o que o filho dele possivelmente está apresentando são esses reflexos desse sistema de crenças completamente negativos que podem ser trabalhados de forma potente através do Sleep Talk. Então, quando isso acontece, eles conseguem compreender que é o momento em que eles têm na vida deles a segunda chance, uma segunda oportunidade de fazer diferente. É o momento que eles começam a aprender, e isso eu ensino inclusive no treinamento, a lidar com essa questão dos pais, porque muitas vezes os pais buscam milagres, né? Não, porque meu filho é não sei o quê, porque é culpa do meu filho, porque meu filho, eu não sei de quem que ele puxou uma coisa dessa, né? Imagina só de quem ele puxado. Então, todo esse caminhar até o atendimento, todo o nosso olhar, na verdade, vai direto para os pais. Então, eles passam, na verdade, pelo atendimento, antes de iniciar até mesmo a avaliação da criança e explicar o método em si para que eles possam aplicar o Sleep Talk com seus filhos, eles passam por um processo de autoconsciência. É um momento em que começam a entender realmente o quanto eles têm de responsabilidade em tudo que aconteceu e que acontece com os filhos dele, para que eles possam, então, mudar certos comportamentos e, através dessas mudanças, eles entrem em congruência com aquilo que eles vão fazer durante a noite, que é aplicar o método do Sleep Talk, com aquilo que eles fazem durante o dia. Porque senão não faz sentido, né? É a mesma coisa que a gente trabalha com hipnose. A gente cria aí uma autossugestão que vai completamente contrária até mesmo os nossos valores. Isso não vai trazer resultado. Faz todo sentido. Eu passei por uma experiência que para mim foi muito interessante, né? E foi legal ouvir isso de você, porque de fato faz muito sentido a gente trabalhar de uma forma mais sistêmica, né? Porque tem relação os filhos com os pais. Eu fui atender uma criança e logo que essa criança entrou no meu consultório, ele estava abraçado na perna da mãe e a mãe já chegou falando assim: olha, ele não é de falar muito. A primeira percepção que eu fui, nossa, tem algo de muito estranho aí. A primeira coisa que eu fiz foi separar o filho da criança, eu sentei com a criança no tapete, comecei a conversar, mostrar a planta e tudo mais. A criança se abriu para mim. A demanda que estava acontecendo é que ele estava muito agressivo, ele falava muito palavrão, gritava, ofendia muito. E conversa vai, conversa bem, eu apertei, viu, olha, tá acontecendo alguns problemas, seus pais acham que estão existindo aí, eu ouvi falar que você fala muito palavrão e tudo mais. Como que você vê isso? Ah, é normal. Como assim normal? Ah, meu pai faz isso, minha mãe faz isso, e é assim. Então, de fato, a criança está sendo um espelho dos pais. É claro que a gente tem que tratar a criança, é necessário isso, para dar essa segunda chance, como você disse, né? Mas trazer essa consciência para os pais de que é interessante eles se trabalharem, entenderem essa dinâmica, eu acredito que faz toda a diferença no processo. E faz, Roberto. Inclusive, foi até bacana você compartilhar isso, porque eu vou ser, assim, muito aberta com todo mundo que está ouvindo nesse momento. Quando eu tive a oportunidade de conhecer sobre o Sleep Talk, eu falei assim, eu quero isso para a minha vida, muitas pessoas começaram a me questionar, e até hoje me questionam de uma maneira diferente, né? Mas me questionam, mas peraí, você é mãe, né? E eu falo, não. Por quê? Porque normalmente as pessoas esperam que para você trabalhar com algo desse tipo, você precise ser mãe. Tá, Rafa, mas o que isso tem a ver com o que o Roberto está dizendo agora? É muito simples. Quando eu decidi trabalhar com o Sleep Talk, eu olhei para o Sleep Talk com um olhar de filha. E eu falei, uau, caspitola, né? Para não dizer outra coisa aqui, mas se eu tivesse passado por esse método, e se meu pai tivesse, principalmente meu pai, né? Quem conhece um pouco da minha história sabe que eu tive vários problemas com isso, ainda tenho, mas sim, ressignificados, enfim, isso não anula a dificuldade de relacionamento. Mas eu falei assim, uau, se meus pais tivessem conhecimento, o mínimo de conhecimento, o quanto talvez na minha vida teria sido até, além de diferente, obviamente, mas até melhor do que eu fiz dela hoje. E por que eu digo isso? Porque quando os pais buscam, independentemente do tipo de ajuda que eles procuram, mas quando eles buscam essa alternativa, uma abordagem, uma terapia, não importa, eles literalmente, na cabecinha deles, eles acham que o problema é com o filho.
E Uhum. muitas vezes eles não têm a consciência de que diversos comportamentos do filho são reflexos deles. Então, quando a gente trabalha com o Sleep Talk, e um dos maiores prazeres que eu tenho de trabalhar com o Sleep Talk é justamente essa. Eu literalmente devolvo toda a responsabilidade que eles supostamente jogariam para mim de volta para eles. Uhum. Antes de iniciar até mesmo o processo do Sleep Talk, eles já passam por esse processo de consciência e é o momento que eles decidem, aliás, a ficha cai, eles falam, uau, que mal eu causei realmente ao meu filho, e se eu quero realmente trazer essas mudanças positivas e causar um impacto, transformar positivamente a vida do meu filho, é importante que eu faça essa mudança. Então, é um processo super simples de ser feito e quando eles percebem isso, eles assumem de volta toda a responsabilidade. Então, é um dos trabalhos, por exemplo, trabalhos que eu tenho e no qual eu atuo, que é um dos maiores prazeres que eu tenho. Por quê? Porque a conversa entre profissional e pais é tão mais fluida, é tão melhor, que você não tem aquela pressão como profissional, normalmente terapeuta, de falar assim, eu sei que toda confiança, toda pressão está sendo colocada em cima de mim. Esse é o momento que eu devolvo tudo para eles. E isso faz com que, naturalmente, os resultados sejam magníficos. Por quê? Porque agora não depende mais de você. Não depende mais de você, Roberto, terapeuta. A pressão não está mais sobre os seus ombros. A Uhum. responsabilidade não é sua. A responsabilidade é dos pais, através da tua orientação, da tua recomendação, dos teus ensinamentos. Mas quem faz toda a aplicação, do início ao fim, são os pais. Então, é muito bacana porque os resultados são extremamente variados. Que legal, que legal. E você pode contar alguma experiência de sucesso que algum aluno seu passou, algum conhecido teve com a aplicação do Sleep Talk? Olha, eu posso contar vários, porque até mesmo respondendo talvez uma das suas perguntas, não existe falha no Sleep Talk. Isso é Uhum. outra coisa que nos deixa como profissionais extremamente tranquilos. O único motivo, a única razão pelo qual talvez um possível resultado, uma mudança não aconteça com a criança, é simplesmente se os pais não cumprirem com aquilo que eles precisam cumprir. Ponto. Uhum. Isso acontecer é muito difícil porque eles tomam essa autoconsciência antes. E um dos casos, assim, fantásticos que eu nunca mais na vida eu vou esquecer, foi um caso, inclusive, teoricamente recente, de uns 2 anos para cá, um menino diagnosticado com autismo moderado. A mãe me procurou na época, inclusive, se falava muito ainda ao telefone, e ela conseguiu o nosso contato, pediu para falar diretamente comigo, porque era um assunto urgente. E esse assunto urgente era a seguinte coisa, Roberto. Ela tem um filho único. Na época, ele estava com 5 ou 6 anos de idade, com diagnóstico de autismo moderado e várias dificuldades, vários desafios. Medo de água, a fobia de pessoas de branco, fobia de hospital, fobia de injeção. Uhum. Ele estava passando pela dificuldade de ecoprésia. O que é ecoprésia? Quando a criança ela tem constipação e ela não aceita a ir ao banheiro e soltar as fezes, né? Então, ele não tinha saído ainda das fraldas. Só que de todas essas dificuldades, fora as estereotipias, uma coisa incomodava drasticamente essa mãe. E o que me tocou foi o que ela virou para mim e falou assim: Rafa, ele foi diagnosticado com distúrbio sensorial. Até os 2 anos de idade, ele comia naturalmente. Após os 2 anos de idade, ele começou a apresentar algumas dificuldades para aceitar alimentos sólidos. E ele passou a se alimentar, se é que eu me lembro bem, de um suco de maracujá de soja. Acho que era banana, era a única coisa que ele realmente comia, assim, de sólido, e ainda tinha que amassar, e alguma outra coisa que eu não me lembro. Ou seja, ele literalmente vivia de suplementos e vitaminas. Uhum. Isso desde os 2 anos até os 5, 6 anos de idade. E ela me questionou como é que o Sleep Talk poderia trabalhar nesse caso. E eu sempre respondo, né, que o Sleep Talk, ele não é um solucionador de problemas. Ele não é nem mesmo uma linhagem terapêutica em que você chega e fala assim, o meu filho tem depressão, o meu filho tem ansiedade, e vamos trabalhar o Sleep Talk em cima disso. Não.
O Sleep Talk, ele é uma abordagem em 360 graus. O que isso significa? Significa que ele vai atuar em todo o sistema de crenças da criança 360 graus, ou seja, ele vai demonstrar mudanças impactantes na área escolar, na área familiar, na área social, na área comportamental, emocional. Por quê? Porque a criança demonstra ter esses comportamentos como reflexo desse sistema de crença que ela tem. E no caso dele, essa pergunta, assim, naquele momento, naquela hora, eu falei assim, eu não tenho o que explicar para ela. A única coisa que eu posso dizer é qual é o propósito do Sleep Talk e ver se faz sentido para ela. E eu expliquei, eu falei, olha, se houver alguma questão emocional, se houver crenças ali enraizadas, crenças negativas, crenças limitantes, que o impede de se sentir confortável, de se alimentar, de experimentar comidas, e que impede, inclusive, o corpo de aceitar essa ingestão, sem sombra de dúvidas, vai haver resultados. Eu não posso, na verdade, te garantir que isso aconteça. Uhum. Resumo da ópera, o que aconteceu foi o seguinte, ela decidiu fazer, ela falou assim, bom, então o mínimo que vai acontecer são todas as outras coisas transformarem e mudarem, certo? Eu falei, correto. E foi muito bacana porque ela deu feedback de que as estereotipias dele, né, dentro do autismo, simplesmente se anularam. Uhum. Passou a experimentar coisas, o que o diagnóstico, para quem não sabe, o diagnóstico de distúrbio sensorial, principalmente naquela época, quando a gente havia conversado a respeito, era um diagnóstico que uma profissional extremamente conhecida aqui no Brasil fez e orientou a mãe, olha, infelizmente é uma coisa que ele vai ter que levar para o resto da vida. O corpo simplesmente rejeita, é uma questão física, o corpo não aceita e vai ter que ser trabalhado para ver, né, como que isso vai ser lidado de uma forma ou de outra. Mas o corpo não aceita e ponto final. E o fato é que ele começou a experimentar comidas, ele começou a comer. E Uhum. além da questão da alimentação e das estereotipias, inclusive eu tenho até um outro caso disso, ele saiu do espectro autista. Uhum. Que interessante. É, Que interessante. extremamente interessante. Deixa eu contar uma Extremamente. experiência. O meu primeiro contato com o Sleep Talk foi há vários anos e foi com uma pessoa que é bem conhecida. Eu vou até dizer o nome. Foi com a Milena, que é uma hipnóloga bem conhecida aí. E ela tem um irmão que tem um espectro autista. E ela justamente aplicava o processo do Sleep Talk no irmão que tinha esse espectro para lidar com diversas questões que ele tinha. E ela teve um resultado incrível, né? E esse primeiro contato foi justamente porque ela conheceu a hipnose, por meio da hipnose ela teve contato com o Sleep Talk, e aí eu vi uma mudança real, né? Muito legal ver que não está limitado para pessoas que não tenham distúrbios ou problemas que pode ser que a gente acabe excluindo até essas possibilidades muitas vezes, Sem né? sombra de dúvidas. Que E legal. isso acontece frequentemente, viu, Roberto? Uhum, Tanto que se eu passasse aqui a noite toda com vocês e contassem os casos que eu atendi, vocês desacreditam, desacreditam. uhum, Um deles é esse, né? Um outro, inclusive, foi, para quem não teve oportunidade, tem nas mídias aí uma entrevista que eu dei para a Globo, do Mato Grosso do Sul, tá no G1, tudo mais, é a Bruna. A Bruna foi adotada e ela sofreu assim, ela nasceu na rua, filha de dois. Eu esqueci a palavra em português agora, gente, me perdoa. Junkies. uhum. Aham, Agora, viciados. E ela sofreu muito, muito mesmo, sofreu bullying, teve várias dificuldades de aprendizagem e tudo mais. E quando a mãe começou, no caso a mãe adotiva Edna, né, Furtado, ela começou a aplicar o processo com a Bruna, ela teve resultados assim fantásticos. E uma desses resultados que para a gente pode parecer pouca coisa, mas a Bruna tinha uma dificuldade absurdamente extrema em raciocínio lógico. Ela não uhum, conseguia captar o raciocínio. Então, qualquer coisa que era lógico demais, ela tinha dificuldade. E ela começou a aplicar o processo e um dos feedbacks que a gente que a gente recebeu, inclusive ela menciona na entrevista, foi justamente a nota alta que ela tirou em matemática. Ela tinha dificuldades absurdas. Então, assim, para a gente parece algo pouco, né? uhum. Mas se você fizer todo um estudo científico por trás do raciocínio lógico, analítico e tudo mais, a gente consegue compreender a dificuldade disso.
Então, é muito interessante porque a gente realmente não sabe, às vezes, o quanto aquele comportamento ou aquele diagnóstico, né, da criança pode ser resolvida, pode ser trabalhada com processos liptólicos. Que legal. Fazendo só um complemento, eu acredito que quem está ouvindo a gente, talvez muitas vezes pense, mas como que a pessoa ficou mais racional? Tem até estudo, por exemplo, o efeito Pigmalion, né? O efeito Pigmalion, ele fala justamente sobre o acreditar que você tem essa capacidade e a diferença que isso dá a nível de inteligência, né? Foi feito diversas pesquisas em escolas e não vou me aprofundar demais, mas quem tiver interesse em saber, dá uma buscada, se chama efeito Pigmalion, bem interessante. Bom, Rafaela, vou fazer uma pergunta um pouco capciosa aqui. A gente sabe que a criança ela não tem o neocórtex ainda muito bem desenvolvido, estruturado ali, que isso só vai acontecer lá para frente, esse amadurecimento, e que figuras de autoridade acabam tendo um impacto muito grande na criança, né? E principalmente a voz do pai e da mãe acabam sendo vozes que embutem muitas crenças e valores. O Sleep Talk, ele pode ser feito com uma pessoa que não seja o pai e a mãe falando? Existe isso ou não? Ótima pergunta. Roberto, eu vou pedir a sua licença para responder a tua pergunta de uma forma bem completa, porque assim, eu acho importantíssimo todos entenderem com mais afinco o que realmente é o Sleep Talk e como que ele foi surgido. E como que ele surgiu. Por quê? Porque isso vai explicar com mais clareza qual é o propósito e como a aplicabilidade dele traz esses resultados incríveis que a gente está falando. Então, assim, de uma forma bem resumida, John Gurdjieff, criadora do processo, teve 2 filhas, Michelle e Teresa. Michelle, a primogênita, e a Teresa, a mais nova. E ela nasceu supostamente uma bebê normal, tranquila, calma, doce. A partir dos 6 meses com o nascimento, 6, 9 meses com o nascimento de Teresa, a Michelle começou a apresentar diversas dificuldades. Dificuldades, inclusive, na fala, retardo na fala, dificuldades na coordenação motora e fina. Ela começou, conforme ela ia crescendo, a apresentar cada vez mais agressividade. Ela se tornou uma menina extremamente raivosa, estressada, mal-humorada, não aceitava não como resposta, extremamente desobediente, extremamente teimosa. E por 7 anos, a John buscou ajuda para Michelle, porque ela sabia que alguma coisa havia de errado com ela. E depois desses 7 anos, só mudando de país, né, tentando tudo de novo e buscando uma vida nova, o casamento não deu certo, o pai não aguentou a situação e tudo mais, ela teve que registrar as meninas na escola e a Michelle obrigatoriamente teve que passar por uma nova avaliação psicoeducacional, porque o governo havia perdido os documentos, né, o histórico escolar das meninas. E aí a Michelle passou por essa avaliação e esse profissional identificou nela, olha que coisa, né, 7 anos para identificar isso. Tudo bem, estamos falando de uma década aí, um pouco antes da década de 70. Ele identificou depois de 7 anos que a Michelle tinha paralisia cerebral, naturalmente um QI abaixo de 45, para quem não sabe, um QI extremamente abaixo, né? Dispraxia verbal, então toda a parte aqui, né, verbal e tudo mais, de forma física atrapalhava também essa comunicação, e dislexia. A Michelle também era disléxica. E a John falou assim, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? Porque eu preciso deixar minha filha crescer de uma maneira independente, porque vai chegar um momento que eu não vou estar mais presente. Como é que fica essa história? E a Michelle era difícil de lidar, extremamente agressiva, batia, mordia, xingava, beliscava, e nada do que tentavam fazer funcionava. E a John conheceu o seu segundo marido, Jim Goulding, daí o Goulding, né? E o Jim Goulding trabalhava com o quê? Hipnoterapia. Ah, que legal. Pois é. E a John, dentro da área de nutrição e educação. Então, ambos juntaram conhecimento e falaram, é importante que a gente trabalhe. Se a gente não pode desenvolver a parte necessariamente física, então vamos trabalhar para desenvolver a parte emocional e trabalhar essa questão de tranquilidade e calma. E foi quando eles começaram a unir essas forças, né? Na época, inclusive, na cidade em que eles moravam, Victoria, não era permitido, inclusive, o uso de hipnose, né? De forma terapêutica ou não. Então, eles tinham que se mudar de cidade para poder estudar, para poder trabalhar com isso, fazer todos os estudos e todos os experimentos. E aí foi quando, nessa mesma época, que a ciência começou a fundar os seus estudos
no que hoje a gente já conhece, né? Quando a ciência começou a estudar das pessoas que entravam em coma ou na mesa de cirurgia e quando acordavam se lembravam do que as pessoas diziam ao seu redor, né? Uhum. E hoje a gente já entende mais ou menos como esse processo funciona. Então, naquela época, eles uniram conhecimento prático, né, com esse conhecimento científico. Então, eles falaram assim, bom, já que a gente não consegue nenhum tipo de abordagem consciente com a Michelle, é impossível fazer hipnose nessa menina. Como é que a gente vai lidar com isso? E se a gente aplicasse, então, essa ideia, esse conceito com a Michelle? E aí foi quando eles entenderam que, um belo dia, passando num terreno vazio, né, baldio, a Michelle começou a gritar, balbuciando desesperadamente, super animada, e os dois sem entender nada. Chegou no mesmo dia à noite, passou na rádio de que o Circo X, que eu não me lembro agora o nome, ia voltar para a cidade. E aí eles entenderam que a Michelle estava, na verdade, super feliz, porque ela passou do lado daquele terreno baldio e se lembrou do que havia lá. E aí foi hoje, gente, parece assim, fichinha, né? Mas naquela época era uma novidade tanta. Uhum. Compreender a funcionalidade da mente e tudo mais. E aí foi quando eles falaram assim, ok, o cérebro consciente da Michelle que, na verdade, está prejudicado. Mas o inconsciente dela, não. Então, a Uhum. gente consegue trabalhar as memórias, as lembranças, o que para ela é considerado memória e lembrança, e buscar exatamente o que a gente quer, que é desenvolver nela esse sentimento de calma e tranquilidade. E foi quando eles começaram a pesquisar e testar, pesquisar e testar. Isso levou cerca de quase 10 anos. Uhum. Chegar no que a gente conhece hoje como processo Good Sleep Talk para crianças. Tanto é que o processo ele tem embasamento científico e ele tem comprovação empírica, né? Depois de tanto testar na Michelle e ter feedbacks fantásticos, a John decidiu abrir isso para o mundo e poder ajudar as famílias que estão aí literalmente pedindo por ajuda. E tudo isso para justificar que, na verdade, o Sleep Talk ele vai trabalhar como? Ele vai atuar numa parte do cérebro, ele vai acionar o que a gente chama aí de sistema ativador reticular ascendente, né, o famoso. Sara! Uhum. Exato. E por isso que a gente, eu, eu posso já responder aquela sua pergunta? Já respondeu algumas, já pode perguntar. Tô adorando a explicação. Agora, vocês que estão ouvindo e prestando atenção, assistindo a esse nosso encontro, é responsabilidade sua dizer para as pessoas, quando vocês ouvirem que o Sleep Talk é feito na conversa do sono REM, você dá um respiro profundo e fala, meu colega, não é Uhum. assim que funciona. Tá? O Sleep Uhum. Talk não é feito no sono REM. Por que ele não é feito no sono REM? Por várias razões, mas uma delas é a principal. O sono REM é uma das fases do sono mais importantes que nós temos. Nós vamos trabalhar a questão de recuperação de hormônios, vamos recuperar a questão da energia, vamos trabalhar aí corpo e mente. Então, trabalhar qualquer tipo de abordagem, principalmente falar com a criança no sono REM, não é uma boa. A gente não quer que isso aconteça, certo? E segundo, a gente, na verdade, quer atingir uma frequência de consciência, sim. Então, quando a gente ativa o SARA, que é o Sistema Ativador Reticular Ascendente, ele, além dele ser responsável por, basicamente, o estado de vigília, os ciclos de sono, ele também é responsável pelo que a gente chama de atenção seletiva. Uhum. Então, quando a gente ativa o SARA, a anteninha, né, apita e fala pi, 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 opa, tem informação importante chegando, que é o momento em que os pais vão aplicar o processo. Para aplicar o processo com o SARA ativado numa consciência interessante e que, de acordo com os estudos empíricos que a gente teve e as respostas que a gente teve com todos os atendimentos, normalmente ele funciona muito melhor em frequências cerebrais de alfa profundo a normalmente teta leve. Então, para quem usa aí o ECG, vamos dizer aí em torno de 6 a 8 ciclos eletromagnéticos por segundo, tá? Então, pode falar, Roberto. Não, eu ia falar que realmente tem muita proximidade com a hipnose no sentido de estar Tem. naquela linha ali entre literalmente o sono mais sono e o quase acordado, né? É isso mesmo. Legal. Embora muitos talvez podem até dizer, é a mesma coisa. Não, no fundo,
teoricamente falando, não é a mesma coisa, porque a única semelhança entre hipnose e sleep talk é que ambos usam de sugestões, mas a Uhum. forma de fazer é completamente diferente, né? Então, a gente usa mais focado no sono. E aí, o que acontece, Roberto? Quando a gente faz a aplicação do processo Sleep Talk, trabalha justamente na ativação do SARA e inicia com essas sugestões, todas essas sugestões vão começar a trabalhar uma ressignificação emocional da criança. Só que essa ressignificação emocional é que é o ponto-chave da tua pergunta. Uhum. E aí eu falo a seguinte coisa, gente, vamos entender um ponto muito importante. Que situação na vida não tem como base a autoconfiança? Realmente. Vamos começar daqui. Ou seja, a gente já consegue compreender que aquilo que nós chamamos de problemas, desafios, dificuldades, frustrações, adversidades, seja lá que nome você queira dar. A gente enxerga isso dessa forma porque possivelmente não temos a autoconfiança estabelecida. Então, quanto mais autoconfiante, maior a facilidade que você tem para lidar com as tuas próprias dificuldades, as tuas próprias frustrações perante a vida. E o que o Sleep Talk entende é que, e hoje temos inclusive profissionais no meio, que vocês, como terapeutas, eu acho que vocês vão entender. Existem diversas crenças, né, que a gente conhece. Mas existe um cara fantástico, um psiquiatra, que basicamente, da terapia cognitiva, ele basicamente centralizou o que ele chama de crenças centrais em três, né, que são as crenças de desamor, desvalor e desamparo. Ou Uhum. seja, principalmente na criança, quando essas crenças existem, isso causa na criança, assim como causa no ser humano, no adulto em geral, sentimentos de quê? De impotência, de incompetência, de insuficiência. Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso. Ah, porque fulano é melhor do que eu. Ah, porque eu não sirvo para nada. E isso vai gerando o quê? Desamparo, desvalor e desamor. E quando a gente tem essas crenças presentes dentro de nós, isso impossibilita que a gente alcance resultados potenciais que nós poderíamos alcançar se tivéssemos como base na vida a autoconfiança. E o que é que o Sleep Talk faz? Justamente desenvolve o senso de autoestima, a autoconfiança, a segurança e o amor. Mas que tipo de amor é esse, Rafa? É o amor incondicional. Existem tipos de amor, né? E quando a gente fala de amor incondicional, é aquele amor sem condições. É aquele amor em que a mãe não precisa gritar pro filho, ou o pai gritar pro filho e falar assim, pô, moleque, eu já não falei para você não pegar esse negócio, você é surdo, você é burro, quantas vezes eu vou ter que repetir isso para você, né? Então, o que significa isso? Putz, porque eu derrubei o negócio, meu pai grita comigo, então meu pai não me ama porque eu derrubei o negócio. Ah, eu fui mal em matemática, então o papai não me ama porque eu não fui bem. Ele só me ama quando eu tiro 10, porque ele fala assim, isso aí, você é meu garoto, isso sim é... Uhum. Isso, se não falar, não fez mais que sua obrigação, né? Nossa, não, essa daí é de praia, essa daí a gente deixa que é de Uhum. praia, né, Roberto? Uhum. Outras coisas que eu tenho certeza, gente, que basta vocês atravessarem a rua, pelo amor, que vocês veem os pais puxando as crianças no meio da rua, enfim. Então, o que o Sleep Talk faz? Ele justamente ressignifica essas crenças, só que não é só ressignificar, não é eu vou ressignificar aquela crença que tem a ver com a dificuldade de fala ou a dificuldade de alimentação do meu filho. Não, ele vai ressignificar o sistema de crenças e vai desenvolver na criança esse sentimento do quê? De potência, de Uhum. autoestima, de autoconfiança, de segurança, de amor, de valor. E Uhum. aí, por que o pai e a mãe que fazem o processo? Porque, como você bem iniciou de forma ilustre, o elo mais importante na vida de alguém é entre pais e filhos. A autoridade, ela vem, na verdade, como até uma observação, mas o elo mais importante é entre pais e filhos.
pode reparar, gente, pensa você agora numa situação da sua vida. Quantas vezes, se você parar agora e colocar a sua vida de frente para você, e você analisar a sua linha do tempo, quantas vezes, se você parar para pensar, você vai perceber que, de uma forma ou de outra, você está pedindo inconscientemente, no mínimo, a aceitação ou da sua mãe ou do seu pai. No fundo é isso. Uhum. Quando você se sente impotente, você fala assim, putz, mas eu poderia ter conseguido aquilo e eu não consegui. E aí você, no fundo, você fala assim, tá, mas tudo bem eu não ter conseguido. Qual é o problema? Se você analisar, você vai ver que no fundo, o que você mais está querendo e precisando é a aceitação do seu pai e da sua mãe. Olha, eu Então, acho que é justamente esse o ponto. qualquer terapeuta que trabalha com regressão ou psicanalista não tem como discordar com você. Com certeza, com certeza. Esse Deixa é eu o só fazer ponto, Roberto. um adendo aí. O Sara, que a Rafaela comentou, é aquela parte do nosso cérebro que vai direcionar a nossa atenção para coisas específicas. Então, vamos dar um exemplo. Quando você quer comprar aquele carro e que você já escolheu a cor dele, de repente, no dia seguinte, você começa a ver esse carro em todo canto. É justamente o Sara sendo ativado ali, direcionando a sua atenção para isso. Ou, por exemplo, aquela situação, de repente, algum familiar seu fica grávido e você começa a ver grávida em todo canto. Né? Basicamente, é esse trabalho que essas áreas do cérebro fazem. É isso aí. Então, a gente ativa ali o córtex, né, cerebral. Existe todo um processo. Gente, é um processo extremamente simples, tá? E tem... Essa semana, eu fiz o lançamento do treinamento e teve um participante que virou e falou assim, eu já ouvi falar de Sleep Talk e ouvi dizer, inclusive, que é um processo muito simples. Como ter certeza que ele funciona? Gente, bom, o primeiro passo é fazendo para você ter certeza. Então, faça para você funcionando. Mas, explicando um pouco mais a fundo, que eu acho até importante, a simplicidade não é sinônimo de falta de resultados. Né? Que isso até se torna uma crença. Tem que ser difícil para algo funcionar. Tem que ser complicado para fazer sentido. Cara, não tem de forma alguma. Então, assim, você colocou assim de uma forma bem feita que realmente o que a gente faz aliás, o processo faz do início ao fim, no momento em que o pai e a mãe vão aplicar as sugestões, não é simplesmente chegar lá e falar. A gente faz uma avaliação da criança, ensina os gestos que precisam ser feitos para que a gente ative dessa forma o Sara, ele ative o córtex frontal de alguma forma e absorva essa atenção seletiva, que vai ser ouvir o que o pai e a mãe têm a dizer. E aí as sugestões vão, por si só, fazerem toda a diferença aí no processo de ressignificação. Que, aliás, o Sleep Talk ele aborda as duas principais maneiras de aprendizagem, né, Roberto? Que é a assimilação e a repetição. Então, são as formas assim mais potentes que a gente conhece de aprendizagem. Da maneira como a gente repete, né? Ou seja, o hábito da repetição e a assimilação. Por isso da importância da congruência dos pais em aplicarem o processo durante a noite, durante o dia, eles tomarem atitudes, terem comportamentos que façam, na verdade, que estejam de acordo com aquilo que eles disseram durante a noite. Aqui cabe uma discussão, um aprofundamento que eu acho que ficaria até para uma outra hora, a gente podia ir. É muito hipnótico essa ideia do engajamento do pai que vai lá toda noite, senta do lado da criança e começa a falar. Essa ritualística transforma o pai também. Né? E além do entendimento e tudo mais, esse engajamento, eu acredito que ele deve fazer grande parte do processo. Sem sombra de dúvidas. Se a gente estivesse aqui numa outra plataforma, eu até compartilharia com vocês alguns depoimentos de WhatsApp, essas coisas que ficaria mais fácil. Antes de eu me encontrar com vocês, inclusive, eu estava finalizando um segundo atendimento, uma segunda mentoria parental com uma mãe, e foi muito interessante porque em uma dessas avaliações a gente usa bastante como indicador comparativo, né? E eu questionei, mamãe, eu não posso falar o nome dela, é uma pessoa conhecida, mas como você considera hoje a coordenação do seu filho? E aí ela falou assim, muito boa, não houve nenhuma mudança. Ok, não houve nenhuma mudança. Finalizamos a avaliação e depois eu abri a tela para ela da avaliação 1 e avaliação 2. A avaliação 1 estava dando como muito ruim
e a avaliação 2, na perspectiva dela, como muito boa, sem mudança. E aí eu falei para ela, mamãe, você reconhece aqui a observação que você fez? Ela fez várias observações em relação à coordenação. E ela colocou a mão na cara assim e falou assim, nossa, eu não tinha nem me dado conta. E eu expliquei para ela, falei, mamãe, é normal. Por quê? Porque quando vocês aplicam, e vocês que estão nos assistindo, vai fazer muito sentido para vocês. Você colocou assim de uma forma muito bem também, Roberto. Quando a mãe aplica o processo Zip-Talk no filho, na verdade, no fundo, o que ela está fazendo é um processo de autossugestão. Então, o que ela diz é para sugestionar o filho, mas aquilo que ele está dizendo para o filho volta para ela como um processo de autossugestão. E foi muito legal, muito bacana o feedback que ela deu, porque ela falou assim, eu estou tão calma, porque uma das queixas do filho é um distúrbio severo de ansiedade, né? E ela relatou 90% de mudança nesse tempo que a gente iniciou o processo. E ela falou assim, nossa, eu me sinto tão calma, parece que até eu mudei. E aí eu apresentei para ela esses 2 documentos e ela falou assim, uau, eu não tinha me dado conta. Então, é de fato extremamente hipnótico. É um processo hipnótico. A mãe vai lá, faz em prol do filho, mas ela também recebe esse benefício de forma direta e indireta. Muito bem colocado. Que legal, vai ressoar nela mesmo. A Márcia Goldman, ela fez 2 perguntas. A primeira eu acho que você já respondeu, mas vou fazer mesmo assim. Né? Ela disse que ela tem uma sobrinha com distúrbio de aprendizado que tem 13 anos. Dá para ser aplicado Sleep Talk com ela? Como é o nome dela? Desculpa. É Márcia Goldman. Márcia. Márcia, dá. Eu talvez, assim, eu poderia te dar toda certeza absoluta, fazendo uma avaliação bem rápida, pelo menos para entender qual é o nível intelectual dela, porque, como eu mencionei, quanto mais intelectual, né, quanto mais desenvolta a criança, mais crítica ela se torna também. Então, baseado nas experiências que ela tem, ela pode simplesmente recusar o processo durante a noite, por já ter, na verdade, a anteninha ali, o SAR ativado, por uma atenção seletiva, como um sinal de alerta ou perigo. Mas não vou descartar a possibilidade, porque, até comentando, Roberto, teve um caso que eu pedi para um aluno meu atender, ele falou assim, Rafa, eu tenho um caso que a mãe me procurou, mas a criança que não é criança tem 16 anos de idade, o que eu faço? Eu falei, faça, explique para a mãe a situação, se ela concordar, faça, né? E fizeram e funcionou. Então, não descarte a possibilidade. Eu coloco, vocês vão me ouvir falar, na verdade, onde quer que seja, nas revistas, nos podcasts aí da vida, que eu normalmente coloco até 13 anos, mas foi uma coisa que eu estruturei até mesmo para não causar um desconforto nos pais que ouvirem até mais idade e de repente não funcionar, porque pode acontecer de não funcionar. Mas eu não descarto essa possibilidade por 2 razões. Primeiro, que ela está basicamente dentro da idade, tá, Márcia? Segundo, que se a gente está falando de distúrbio de aprendizagem, envolve também um pouco de concentração, pode envolver um pouco de ansiedade. Então, eu acredito que a aceitação dela do processo tende a acontecer muito mais do que a probabilidade de não acontecer, tá? E eu aproveito, inclusive, para dizer, Roberto, que é muito importante, que as pessoas acham assim, já mencionei sobre não ser feito no sono REM, então tem muitas pessoas falando sobre Sleep Talk, achando que Sleep Você Talk já está respondendo não... a próxima pergunta dela. Pode falar. Não, é isso aí, pode falar. Então, assim, não é, tá? Então, o que é o processo? O processo, gente, ele tem início, meio e fim. O processo Sleep Talk, ele é um processo estruturado. Ele, inclusive, envolve 3 fases, que a gente chama de fase da fundação, que é a fase 1, a fase da ponte, a fase 2, a fase dos específicos, a fase 3. Tá, Rafa, o que é isso? A fase 1 da fundação, pensa assim, se a gente vai desenvolver a criança, vai construir na criança essa autoestima, esse amor incondicional, essa segurança, essa autoconfiança, para ela desenvolver uma saúde mental saudável e, como consequência, essas dificuldades comportamentais, emocionais e psicológicas que a criança enfrenta são solucionadas, são, no mínimo, melhoradas. Então, vamos entender que, se a gente está fazendo um processo de construção, nós precisamos construir um alicerce. Esse alicerce não pode ser feito na areia. Ninguém quer construir um castelo na areia, certo? Então, qual é o propósito? Criar um alicerce ali acimentado que vai desenvolver todo esse processo de autoconfiança na criança. Então, todas as crenças relacionadas à autoconfiança,
a autoestima, a falta de amor, desvalor, desamparo, vão ser trabalhados exatamente na fase 1. Logo depois da fase 1, a gente inicia a fase 2, que é quando a gente vai começar a trabalhar crenças que envolvem principalmente um resultado de ansiedade. A gente sabe que a ansiedade, principalmente nos tempos de hoje, tem sido assim, sido altíssimas, né? Por curiosidade, é uma mera curiosidade para vocês, caso te interessem, mas até um ano e meio atrás, no máximo, não era assim que o processo era feito. Nós incluímos uma fase e substituímos a outra por questão de regulamentação profissional mesmo, porque era a fase 1, a fase 2, que era dos específicos, e a fase 3 de psiconutrição, né? Só que para você trabalhar com psiconutrição, você precisa ou trabalhar com um parceiro certificado ou você precisa ser certificado. Então, hoje nós temos a fase da fundação, a fase da ponte, que trabalha essas crenças com a ansiedade e tudo mais, e a fase 3, que são os específicos. O que é a fase 3? Depois de todo o processo da fase 1 e da fase 2, a gente faz uma terceira avaliação, sempre na perspectiva dos pais, não importa se aquilo é real ou não é, o que importa é a perspectiva dele para a gente entender como a gente vai trabalhar. E através daquela avaliação, a gente vai conseguir pontuar quais são aqueles comportamentos que ou não foram trabalhados, ou não foram, enfim, melhorados e que ainda estão no campo de inaceitável. E aí a mãe e o pai, juntamente com o profissional, vão sentar e vão compreender quais daqueles comportamentos realmente é essencial que vai causar uma mudança, uma chavinha virada ali na cabeça da criança. E muitas vezes, na fase 3, as crenças, na verdade, vinculadas a esse problema, já não são mais as crenças passadas também. Então, ou é um comportamento que virou um hábito, ou é um comportamento que foi desencadeado através de um trauma específico. Enfim, não importa qual é a crença, porque para o Sleep Talk, tanto faz. Não importa se foi, sei lá, no útero, não importa se foi um ano atrás, o que importa é como a criança se sente. Não é à toa, né? Aquela famosa história, eu falo isso para os meus mentorados, inclusive, que as pessoas vão esquecer do que você diz a elas, as pessoas vão esquecer do que você faz a elas, mas elas jamais se esquecerão como você as fez sentir. Então, é tudo sobre sentimento, é tudo sobre emoção. Então, Márcia, respondendo aí, eu espero que eu tenha pautado de uma maneira detalhada, eu acredito que vale a pena a tentativa, sim, tá? Eu tenho uma visão muito sistêmica, né? Eu gosto muito da constelação e eu sigo o seguinte raciocínio. Imagina, Eu sigo o seguinte raciocínio. A gente, quando é criança, a gente não tem esse neocórtex, essa parte de decisão muito bem estruturada. A gente vai crescendo, né? Ela vai se amadurecendo. Em algum momento, a criança vai entrar naquela etapa de individuação, né? O que seria isso? Na verdade, antes, quando a criança não tem esse neocórtex muito bem estruturado, ela é 100% pai, 100% mãe. Ela está absorvendo tudo isso sem estar filtrando o que é e o que não é. Em algum momento, quando ela começa a ter isso, ela começa a se separar do que é e da mãe, pai e mãe. Só que, na verdade, ela está brigando com ela mesma, com aspectos dela internos. Então, faz todo sentido ela estar um pouco mais velha e não aceitar também sugestão de pai e de mãe, porque o raciocínio crítico dela vai lá em cima nessas situações, com certeza. vai. Já teve um caso, assim, não é frequente, mas teve um caso, eu vou contar só por curiosidade, em que, normalmente, até respondendo, não sei se é alguma dúvida, mas normalmente a gente orienta os pais a não falarem para os seus filhos que eles vão fazer o processo. Isso pode gerar ansiedade, pode gerar uma expectativa, seja ela positiva ou negativa, e atrapalhar o andamento do processo. Mas teve um caso, inclusive, eu só não tenho certeza da idade, se era 14, 15 ou 16, em que a mãe me procurou e conversou comigo. Na verdade, olha que interessante, quem buscou a ideia do Sleep Talk foi o próprio filho, não foi a mãe. E aí, diante dessa situação, faz o seguinte, pede a ele a autorização para você participar de uma conversa, porque eu gostaria de conversar com ele, e eu expliquei para ele a situação, expliquei como funcionava, eu falei, olha, é importante que você tenha consciência disso, tudo bem? Não, tudo bem, mas eu quero que a minha mãe fale, olha que loucura, eu quero que minha mãe faça o processo comigo, porque eu sei que tem coisas dentro de mim que são mal resolvidas por causa dela. Que Assim, ó. legal. E aí eles começaram a fazer e foram resultados, assim, fenomenais. Então, a aceitação dele, né, por
fazendo até um adendo sobre o comentário que você fez, é muito verdade. Chega um ponto que já não é nem mais necessariamente uma questão mental e emocional, né? Mas é uma decisão consciente mesmo da criança de rejeitar esse papel, muitas vezes autoritário dos próprios pais. Uhum. E a Márcia fez uma outra pergunta. Em qual momento que começa esse processo de conversa com a criança? A criança dorme? Quando que começa essa intervenção do pai com a criança? Ótima pergunta. Assim, muitas pessoas me perguntam isso, mas fica até complicado, às vezes, de poder responder de uma forma bem sucinta. Por quê? Porque não é sobre falar qualquer coisa, independentemente de ser positivo ou não para a criança. Cada fase tem as suas frases estruturadas. Essas frases elas foram estudadas, elas foram comprovadas, né, em sua eficácia. Então, não basta simplesmente, sei lá, vai. Vou dar um exemplo do que normalmente as pessoas aí, se você jogar no YouTube, as pessoas vocês vão acabar ouvindo muitas delas. Não, você chega lá e fala que você é lindo, você pode, você consegue, tá tudo bem, mamãe tá aqui, papai tá aqui, e começa a misturar um monte de coisa e vira banana com acerola, e quando você vê, você falou milhões de coisas sem um raciocínio lógico, sem saber como realmente ativar essa parte do cérebro para que faça sentido e traga resultados. Então, Márcia, é variado, tem que seguir o processo, tem que ser feita, inclusive, uma avaliação, porque, por exemplo, para quem não sabe, as crianças, nós temos em fases de idades diferentes, o nosso sono acontece em ciclos diferentes. Uhum. Então, o meu ciclo, possivelmente, eu não sei quantos anos você tem, Márcia, mas possivelmente já não deve ser o mesmo do seu. Assim como o nosso é um ciclo completamente diferente da criança. Então, um bebê, por exemplo, passar pelo processo de toque, ele vai ter que passar depois de um certo período de tempo. Uma criança de 2 anos, de 3 anos, em outro período de tempo. E assim sucessivamente. Então, em relação às frases, eu também não consigo te responder por quê? Porque o processo ele segue uma lógica, ele segue a Uhum. estrutura dele, baseado na avaliação que a gente faz, na orientação que a gente passa para os pais e nas frases que são separadas e estudadas de acordo com a necessidade. Então, é importante saber disso. Pelo amor da madrugada, não falem qualquer coisa, porque além de trabalhar uma possível confusão mental, dependendo do que se diz, você pode ativar uma crença ali, um gatilho de uma crença da criança e criar um problema ainda maior. Já Uhum. aconteceu isso. Eu tenho, inclusive, alunos que só se tornaram alunos porque pediram, pelo amor de Deus, uma ajuda, porque eles fizeram o processo com o filho começou a apresentar, óbvio, né? Adivinha o quê? Distúrbio do sono. Ele começou a apresentar Uhum. terror noturno. Por quê? Porque a conversa tem que ser no sono REM. Mas eu falava coisas positivas. Não é sobre falar coisas positivas. E um deles, eu vou dar um exemplo bem real para vocês, gente, para vocês entenderem a seriedade, para você ver que às vezes o simples não tira o sério. Seguiram essas ideias aí, né, que eu não sei de onde o povo tira, e esse pai começou a aplicar no filho. Ele começou a apresentar terror noturno, e uma das sugestões que o pai colocou, que era, eu só não me lembro agora se era tio ou tia, eu não me lembro agora. Desculpa, avô ou tio. Ele mencionou esse avô ou esse tio na sugestão e não deu um dia, esse menino começou a ter comportamentos extremamente perigosos no sentido, eu vou usar até a palavra dele, né? Perigosos, porque ele começou a demonstrar sinais de querer se matar. Uhum. Aí você fala assim, Rafa, tá, mas como assim? Qual é o sentido disso? Eu vou explicar porque vai fazer sentido agora. A gente foi indo mais fundo, mais fundo, mais fundo. Ele decidiu iniciar o processo de toque, né? O processo oficial. E sem querer, com esse desenvolvimento da autoestima dele, o que aconteceu? Esse menino, simplesmente um belo dia, me arrepia só de falar, ele acorda, vira pro pai, ele vai direto pro quarto do pai, eu não lembro se o pai era separado, se era, não me lembro o que era. E ele fala assim, pai, senta aqui. Ele tinha, na época, 8 anos de idade. Foi ano passado.
8 anos de idade. Pai, senta aqui. Eu preciso te contar uma coisa que eu nunca te contei e uma coisa que você me fez, que você fez para mim, que me fez muito mal. E esse menino, gente, virou para esse pai e falou assim, que eu não me lembro se é o tio ou bendito do avô, fazia coisas comigo que eu não gostava. Uhum. Olha, olha a situação. Olha a situação. Uhum. Então, assim, isso que é o Sleep Talk. Ele empodera a criança para que ela olhe para a tua própria realidade e enfrente ela de uma maneira muito mais tranquila, de uma maneira muito mais consciente, de uma maneira muito mais positiva. Ou seja, dá a força necessária, a famosa força interior, a força necessária para a criança, para ela se posicionar diante daquela diversidade e realmente tomar uma atitude em relação a isso. Então, o problema não é o pai, na verdade, ter dado essa sugestão. Era ele ter dado essa sugestão sem saber o que poderia acontecer, que foi o que aconteceu. Ele não tinha desenvolvido essa autoestima necessária para lidar com essa situação, então ele passou a ter o efeito do rebote, que é, se eu não consigo lidar, eu vou lidar com o sofrimento. E a melhor forma de lidar com o sofrimento, principalmente na idade dele, hoje não é mistério para ninguém, que as crianças em si, quantas brincadeiras, né, eles fazem entre si em relação a vidas e tudo mais. E aí, quando o pai entendeu a seriedade do negócio e a gente iniciou com o processo de forma correta, isso naturalmente desenvolveu na criança esse potencial de dar a liberdade a ela de poder chegar à frente do pai e contar o que aconteceu. Então, essa é a diferença brutal entre uma simples conversa à noite e um processo que já é estruturado, já é estudado, já é comprovado. Faz todo sentido isso, realmente. Um tanto quanto perigoso fazer de forma aleatória, né? Realmente. Super. Bom, e para as mães que estão assistindo esse vídeo, estão assistindo essa live, gostaria de começar a ter algum contato com a ferramenta antes de ir lá e fazer realmente o curso do Processo Gold. Tem alguma dica que você pode dar para elas? Dica. Olha, eu acho que pode parecer até pretensão da minha parte, gente, mas dica é um pouco complicado no que tange o Sleep Talk. Por quê? Porque o Sleep Talk ele é uma ferramenta, ele é um método, né? Eu nem baixo ele para dizer que ele é uma técnica. Mas se eu pudesse orientar pai e mãe, eu orientaria daquilo que eu tenho condição de orientar e que eles podem tomar como ciência e começar a mudar, que é os comportamentos, né? O que é que eles vêm dizendo aos teus filhos ou fazendo perante os teus filhos, que às vezes até sem saber pode estar de fato prejudicando todo esse processo de desenvolvimento mental da criança, né? Afetando drasticamente essa saúde mental que a gente conhece como sendo algo muito importante. Então, a dica-chave que eu dou é justamente isso. Reflita sobre as atitudes, as palavras que vocês têm proferido, porque também não é só sobre dizer, mas é sobre como se diz. São as emoções carregadas através dessas palavras. Porque não adianta, é igual, sei lá, num relacionamento. Eu sempre dou exemplo de relacionamento, porque todo mundo entende. Você está lá com o seu namorado, com a sua namorada, e ele ou ela chega com uma rosa para você, uma lembrancinha, não importa, fala assim, amor, para você, comprei para você, te amo. Se fosse só para dar conta daquilo que ele disse, você vai achar fantástico. Mas se ele chega para você nesse tom de voz, desse jeito, você vai olhar torto e falar assim, o que é isso? Aconteceu alguma coisa. Então, preste atenção como vocês têm se comunicado com os próprios filhos. Quais as emoções vocês têm passado? Porque a criança, ela espelha muito, né? Então, se você chega em casa estressado, irritado, se você grita, se você xinga, se você ameaça, a criança ela não tem essa capacidade ainda de filtrar isso e entender. Meu pai gritou comigo porque eu derrubei o copo é de vidro, o vidro caiu no chão e quebrou e pode me machucar. Não tem essa capacidade. Então, assim, se for para dar dica, é essa dica que eu dou. Sobre o processo, Roberto, se você me permite, se vocês tiverem interesse em conhecer mais e entender como que o processo funciona, acessa o site. Eu posso deixar aqui o site oficial, Roberto? Pode, com certeza. Eu vou deixar aqui no chat para todos vocês, então, é www.sleeptalkbrasiloficial.com.br. Lá vocês vão encontrar lá a mentoria parental para pais, vão encontrar
mostrar a certificação para quem tem interesse. E aí, em relação ao método em si, a única dica que eu poderia dar, que vincula uma coisa a outra, é tudo o que se diz e o que se faz se torna como um processo sugestivo aos teus filhos. Então, comece a prestar atenção no que você verbaliza, como você age, porque a probabilidade da reação dos filhos serem um reflexo através de um comportamento de birras, de choro, de fobias, de traumas, é gigantesco. Uhum. Bom, apesar da gente ter mães assistindo a gente aqui, eu acredito que muitas das pessoas que vão assistir são hipnoterapeutas, né? Justamente por causa da temática da própria associação. Conta um pouco pra gente o treinamento que você oferece. Ele é online, é presencial? Como que funciona? Vamos lá. O treinamento ele sempre foi presencial. Apenas casos excessivos eu sempre dava um treinamento online, mas sempre um treinamento VIP. Agora, com a vinda da pandemia, isolamento social, etc. e tal, nós repaginamos tudo isso para conseguir oferecer e continuar com a demanda, né? Porque tem pessoas em fila de espera e tudo mais, para participarem do treinamento, né? Então, o treinamento atualmente é um treinamento online, é uma formação que envolve aí pelo menos 7 dias semi-intensivos, tá? Para que também ninguém saia descabelado da formação. Então, ele vai envolver sexta, sábado, domingo, 2 finais de semana. Tá? Esse é o formato hoje em dia do treinamento. Rafa, o que envolve, na verdade, esse treinamento? O treinamento, para quem gosta, para quem enxerga assim, um mundo de possibilidades, com a permissão do Roberto, eu queria explicar a seguinte coisa. É um treinamento, na verdade, de formação internacional. O que significa isso? É só um certificado internacional? Não. Na verdade, você aplicar o processo do Sleep Talk com as famílias, né, como especialista Gooding, permite a você trabalhar de várias formas. Então, o treinamento é para você se você gosta de trabalhar com adultos, independentemente da criança ser parte aí do evento, tá? Mas se você realmente quer devolver aos pais a responsabilidade que eles têm, tirar o seu peso, saber onde a medida certa da tua responsabilidade como profissional, essa formação é para você, se você deseja oferecer serviços online à distância no mundo todo. Por quê? Porque você pode oferecer todo o processo de Sleep Talk online. Então, você pode atender famílias do mundo todo. Não existe barreira geográfica para isso. Tá? Se você tem com o treinamento a possibilidade de parceria com outros profissionais, você tem a possibilidade de dar palestras em empresas, escolas, instituições. Claro, a pandemia vai passar, tudo vai, uma hora ou outra vai voltar ao normal. Isso vai te dar essa oportunidade, isso vai te trazer visibilidade e autoridade. Faz sentido para você, se você também tiver interesse numa melhor flexibilidade de trabalho e retorno financeiro, e eu explico como. Eu tenho basicamente 3 tipos de profissionais que optam por trabalhar com Sleep Talk. O profissional, normalmente, que é neurocirurgião, médico, geralmente pediatra, que vão incluir o método de Sleep Talk no seu método de trabalho. Ou seja, são profissionais que vão, na verdade, ajudar as famílias com uma ferramenta adicional. Nós temos também profissionais que buscam um processo, né, buscam um treinamento para começar a trabalhar de forma paralela, ou seja, abrir o leque para aplicar uma ferramenta e poder oferecer um serviço em paralelo. Naturalmente, eu não gosto desse termo, mas as pessoas usam bastante como renda adicional, tá? E temos profissionais que literalmente se apaixonam o suficiente para trabalhar só com isso. E aí a gente, enfim, cada um tem o teu objetivo, cada um tem a tua meta, tá? Então, o Sleep Talk ele vai servir para você como uma ferramenta adicional de trabalho, ele vai trabalhar toda uma dinâmica familiar, inclusive, para quem não sabe, eu não sei, de repente alguém possa assistir e me conhecer, eu deixei de atender hipnose infantil, né? Ou seja, atender crianças através da hipnoterapia por conta disso. Eu comecei a ter que, ninguém é obrigado a nada nessa vida, mas comecei a assumir, de fato, uma responsabilidade que não era minha. E aí a criança demonstrava mudanças fantásticas
chegava no mesmo ambiente, com os pais no mesmo padrão, e todo o trabalho lindíssimo feito acabava sendo desfeito. Então, com o Sleep Talk você não passa por essa situação, e óbvio, a gente trabalha 360 graus aí, com uma credibilidade, um reconhecimento internacional. Então, esse treinamento ele tem o objetivo de certificar você como especialista Gold, para você passar a atender famílias, a empoderar essas famílias e literalmente transformar gerações. Porque a gente sabe, né, Roberto, que eu, na verdade, sou um fruto de tradições, de padrões dos meus pais, assim como todos nós aqui, né? Então, se um pai altera esse padrão para o filho que vem, e esse filho aprende o padrão do amor, do valor, do amparo, da segurança, ele vai passar para o filho, que vai passar para o filho, que vai passar para o filho. Então, é uma ferramenta fantástica para quem tiver interesse. Acesse o site, tem todas as informações lá, entre em contato. Se você me permitir, Roberto, eu quero oferecer algo especial, um benefício que eu consigo oferecer pela autoridade que eu tenho aqui, na representatividade do Sleep Talk. Eu vou deixar um link para vocês, gente, para quem participa, né, quem é afiliado da Associação Brasileira de Hipnose. Você vai ter acesso único e exclusivo à lista, caso você tenha interesse, para você realmente participar da Semana Sleep Talk Brasil. Nós vamos fazer em agosto para a turma de setembro. E eu me comprometo a dar a vocês as primeiras vagas com as condições especiais, com as ofertas únicas e os mais de 10 bônus que nenhum outro profissional tem, todos eles têm que pagar por isso. Então, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link aqui de acesso para vocês. É um link que vocês vão ver que eu fiz assim, 5 minutinhos antes do Roberto me chamar. Então, esse link aqui do Bit.ly vai cair no WhatsApp, é o WhatsApp da equipe Sleep Talk Brasil, tá? Você avisa que você quer que você quer entrar para essa pré-lista, não fala lista, dessa pré-lista, que você veio da Associação Brasileira de Hipnose, que a gente vai incluir. Deixa seu nome completo, deixa o seu e-mail, e eu vou me certificar de acompanhar todo o processo de pertinho, tá? E agradeço essa oportunidade aí ao Roberto, que nos trouxe essa oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o Sleep Talk. Eu que agradeço a sua presença, adorei essa conversa, foi muito divertido realmente estar aqui conversando com você e trazendo esses assuntos para a consciência realmente. Quem quer conhecer o seu trabalho como mentoria, Rafaela, quais redes sociais que você tem, como que essas pessoas te encontram? Vamos lá. Eu estou dando uma repaginada geral, né, gente? Eu passei por uma dificuldade aí no Instagram há um tempo e desde então a gente tem trabalhado de uma maneira diferente. Mas a gente já está, inclusive, com todo o projeto estabelecido para vocês conseguirem acompanhar cada vez mais. Então, basta seguir lá, @a_Rafaela, com PH, Alencar, no Instagram e no Facebook. Sintam-se à vontade para me adicionar lá. Eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês, tá? Para quem quiser também participar do Telegram, entre em contato com a equipe nesse mesmo link que eu passei para vocês. Vocês vão receber o acesso ao Telegram, vocês vão poder participar lá e com certeza a gente vai conversar bastante. E aí, quem tiver interesse, independentemente da mentoria parental ou da certificação, simplesmente bater um papo, estamos aí para tudo, Roberto. Que legal, gratidão pela presença. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Curta esse vídeo, siga a gente nas redes sociais e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, gente.